tiver mais alguma coisa, a gente joga lá no grupo para os irmãos estarem acompanhando, certo? Amém? Eles colocam esse negocinho aqui por causa do som, para captar melhor a voz, a mensagem, porque as nossas mensagens são lançadas no YouTube, tá bom? Para você que quer acompanhar, a gente tem lá no Ministério Luz para as Nações, todas as ministrações que acontecem aqui são jogadas lá no YouTube, tá bom, gente? Vamos lá? Vamos comer? Quem está com fome? Amém? Lucas capítulo 15. Ontem nós tivemos assim um dia muito especial, né? Nós tivemos reunião no serviço em Sorocaba e foi muito edificante, né? O Senhor falou muito forte aos nossos corações a respeito da mesa, a constituição da mesa. E assim, quando a gente é constituído por alguma coisa, a gente só consegue trazer aquilo, a gente só consegue falar daquilo, né? Quando você está constituído de amor, você só consegue dar amor. Quando você está constituído de raiva, você só consegue transparecer raiva. O que é constituído? Né? Uma palavra que a gente ouve muito em Sorocaba, com os nossos irmãos de Sorocaba. E eu ia falar um pouco disso ontem também e depois acabou passando. Mas constituído, gente, uma constituição é quando aquilo tem você. Não é quando você tem aquilo, mas é quando aquilo tem você. Quando a gente está constituído de uma palavra, quando a gente está cheio, aquilo é verdade dentro da gente, quando aquilo formou a gente por dentro, porque a palavra de Deus, ela precisa ser orgânica, ela tem que ser de dentro para fora. Aquilo tem que tomar, a palavra de Deus, ela tem que tomar o nosso coração por completo, ela tem que encher o nosso coração. Porque quando ela enche todo o nosso coração, aquilo transborda para fora. Então, constituído é quando aquilo tem você. Por exemplo, eu não tenho uma palavra para dar para você. Eu sou formada por uma palavra. A palavra me tem. Entende? Quando aquilo tem a gente só consegue expressar aquilo. Quando você tem Deus, quando você é constituído, quando Deus tem você, você só consegue transparecer aquilo. Então, na verdade, a gente passa quase que toda uma vida sem conseguir expressar Deus. Por quê? Porque nós não estamos constituídos por Deus. Não é Deus que nos tem. Tem gente que tem Deus. Ele ama Deus, ele gosta de Deus, ele acha Jesus fofinho, ele chora, ele se emociona com a palavra, ele dá glória a Deus, ele dá aleluia. Mas assim, a palavra não tomou ele. Entende? Ela não constituiu ele por dentro. Por quê? Porque com certeza está cheio de outras coisas. Quando um copo está cheio, e aí a gente tenta derramar alguma coisa dentro desse copo, vai cair para fora, porque já está cheio. Por isso que a gente precisa vir para um lugar como esse, irmãos, dizendo assim: olha, Senhor, eu preciso de Ti. Quando a gente vai lá para Sorocaba, nas reuniões de serviço, nas conferências, às vezes a gente fica assim meio assustado e meio perdido por causa da linguagem que os irmãos usam lá. Por exemplo, quando a gente está na reunião e uma palavra está sendo ministrada, o que mais a gente ouve é amém, amém, né? O que eles estão dizendo quando eles pronunciam amém? Eles expressam, não é aquele amém no coração, é aquele amém expressado da boca para fora. Ele está dizendo: Senhor, eu concordo com isso que o Senhor está dizendo, eu concordo com isso que o Senhor está fazendo,
Quando eles dizem a palavra está sendo ministrada, a gente ouve assim: ó Senhor Jesus. Eles estão invocando o nome do Senhor. Eles estão dizendo assim: Senhor, como eu preciso de Ti, como eu sou dependente do Senhor. Então, quando a gente vem para um lugar como esse, ouvir uma palavra, ouvir a direção de Deus, é com esse coração que a gente tem que andar aqui. Como eu sou dependente do Senhor, como eu preciso que a Tua palavra, que é o próprio Senhor, a palavra pregada, a palavra ministrada, ela é o próprio Jesus. Você sabia disso? Você sabia? Em João capítulo 1, o Senhor diz: eu sou o verbo vivo que desceu do céu. Ele está dizendo assim: olha, eu sou a palavra. Então, quando a palavra é declarada, quando a ministração, o que é ministração? É o derramamento do Senhor. Quando eu estou aqui, a pastora Laís está aqui, o Tiago está aqui. Quando a gente está ministrando, a gente está fazendo o quê? A gente está derramando o Senhor. Então você não pode ficar indiferente. Você não pode cochilar, irmão. Você não pode ficar desapercebido. Você não pode ficar conversando com a pessoa que está do seu lado. Você não pode ficar prestando atenção no outro. Por quê? Porque o Senhor está sendo derramado sobre as nossas vidas através da palavra. Aí Jesus está se derramando aqui e você está olhando para a sandália do outro, para a roupa do outro. Você está pensando na conta que você vai pagar. E o Senhor está se derramando. E você está, ó. E aí Ele está se derramando, Ele está tentando encher a nossa vida dele mesmo. Aleluia. E a gente está perdido. Irmão, eu estou lendo o livro de Efésios. E eu estou ficando louca. Porque o livro de Efésios fala assim, ó, presta atenção. Todas as bênçãos. Todas. Não está falando algumas. Paulo fala assim, ó. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. De novo, nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Aonde? Em Cristo Jesus. Toda a bênção que você precisa está contida em Cristo Jesus. Toda a bênção que você precisa, ela já é. Você já tem. Ele já se deu. Ele até hoje está se dando, está se derramando para aqueles que querem. Aleluia. Posso perguntar uma coisa? Você quer? Amém. Irmão, por Deus do céu, eu venho tão ligada, porque eu não quero perder nada. Eu falei isso ontem lá na reunião de serviço, eu ministrei a segunda parte. E eu falei, irmãos, a gente ia, eu passei acho que 2, 3 anos indo toda semana para Sorocaba. O CIA que vocês fazem aqui, que não custa nada para vocês, eu pagava. Eu viajava para Sorocaba. Às vezes vinha embora de Sorocaba 11h30, meia-noite. E não era peso. Irmão, tinha vez que eu saía de lá, quando eu via, eu já estava na porta de casa. E eu falava, gente, como que eu cheguei aqui? Sabe por quê? Porque a palavra ficava assim, ó, no meu coração. E aí, quando o irmão César ministrava, a pastora Marilda ministrava, o pastor Rafael ministrava, tudo que eles falavam, eu
Eu tenho cadernos e cadernos, apostilas e apostilas. Eu peguei esses dias, pastor, o meu primeiro caderno, Lucia. Eu não sabia que caneta paga. Gente, eu chorei quando eu vi meu caderno. Aqueles garranchos, né? Que a pessoa vai falando, você vai escrevendo, você escreve, só você não consegue entender, né? E aí eu fui lá folhear meu caderno, apagando. Então, assim, ó, eles falavam, eles soltavam coisas assim. Aí às vezes eu olhava assim de canto de olho, tinha um irmãozinho puxando, tinha outro prestando atenção no que estava lá fora, estava acontecendo lá fora. Tinha gente que ficava toda hora levantando beber água no banheiro. E eu falava, gente, acho que a bênção era dele, vai catar para mim, ele está aqui. E aí eu olho irmãos que vivem lá, que congregam lá, que não entenderam coisas que eu já entendi. Por quê? Porque não presta atenção. A gente prepara todo o ambiente que é para você receber. Você chegou, a igreja estava limpinha, não estava? A gente vem todo domingo de manhã, sabia? Limpar, porque suja pra caramba. Lavar banheiro, deixar tudo organizadinho, prestar atenção se tem tudo, só para você sentar e você desfrutar de Jesus. Porque agora Jesus já desfrutou de você. Aleluia. Jesus já desfrutou do seu louvor, da sua adoração, da sua oferta. Agora chegou a hora de você desfrutar dele. Amém. Desfruta. Come. Come, irmão. Deixa isso formar você. Deixa isso constituir você por dentro. Deixa a palavra de Deus ter você. Amém? Vamos lá, Lucas capítulo 15. Verso 11. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. E não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo que tinha, partindo para a terra distante. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Repita comigo: vivendo de forma irresponsável. Agora olha para o seu irmão e diga para ele: você precisa ter responsabilidade. E coincidentemente, acha que foi coincidência? Após haver gasto tudo que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. E por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Irmão, presta atenção no que você está fazendo. Olha lá. Ali ele chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens, com as bolotas de alfarrobeira com os quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. E foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. E vinha caminhando a ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão correu ao encontro de seu filho, e muito o abraçou e o beijou. E então o filho lhe declarou: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos:
Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei um novilho gordo e o preparai. Comamos e façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entretanto, ou entrementes, o filho mais velho estava no campo. E quando ele foi aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. E este informou: teu irmão regressou, e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém, ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. E então lhe arrasou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e nos regozijar, porque ele estava morto e ele viveu, estava sem esperança e foi salvo. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha sobre nós, Pai, em forma de palavra viva. Que essa palavra verdadeiramente ela venha a encher todo o nosso ser. Ela venha a encher o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Para que nós possamos glorificar o teu nome, Senhor, através daquilo que nós nos tornamos através dela. Em nome de Jesus eu repreendo todo o mal. Eu repreendo, Pai, toda a investida do diabo, toda a incredulidade, tudo aquilo, Pai, que possa roubar a boa semente que o Senhor preparou para o nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, fala conosco. É isso que nós te pedimos. Amém. Aleluia. Amém. Ontem nós mergulhamos, né, nessa passagem. E assim, irmãos, eu falei isso lá ontem e vou falar isso para vocês. A pastora Marilda me trouxe a apostila, né, que eu ministraria ontem lá, na sexta-feira passada, do nosso encontro de mulheres. E eu só consegui pegar a apostila assim, para ler de verdade, na segunda-feira. No domingo eu dei uma passadinha de olhos nela e vi que eu iria falar sobre Lucas capítulo 15. E aí eu pensei assim, olha o que é a alma. Aí na hora que eu vi, né, falando da mesa, que o título era A Mesa que Constitui a Filiação, né? Ou seja, vou trocar isso por miúdos para você. É a mesa do Pai que faz de você filho, que faz você se tornar filho. É quando você senta na mesa do Pai que faz de você filho, certo? Aí quando eu vi a mesa e eu vi que o texto que seria ministrado seria Lucas capítulo 15, eu pensei assim, bom, tudo agora é mesa. A gente canta a mesa, tua mesa cura, né? E aí eu vi Lucas capítulo 15, é um assunto que, olha o que é a alma. Eu falei assim, é um assunto que eu já preguei 30 mil vezes. Lucas capítulo, não deve ter mais nada de novo nesse negócio aqui. Eu mesmo já ministrei isso já não sei quantas vezes. Então eu não vou nem me preocupar, tá de boa, né? Eu estou falando que eu pensei quando eu passei os olhos na apostila no domingo. Enfim, quando chegou segunda-feira, é que eu falei, agora eu vou sentar, vou ler de verdade, né? Para mim conseguir ministrar lá no sábado. Quando eu peguei a apostila, irmãos, que eu comecei a ler, começou a me dar uns nó na cabeça.
Começou a dar um negócio aqui dentro, porque eu vi que não era um assunto que eu dominava. Olha o que é a alma. Falei, eu não domino isso. Filiação, constituição, edificação. Falei, eu não vou conseguir. Vou ter que pedir ajuda. Olha só, vou ter que pedir ajuda para os universitários, né? Já convoquei a pastora Patrícia, convoquei a pastora Laís, mandei para elas o print lá da apostila. Falei, ó, ora aí, busca Deus aí, o que vocês entenderem, manda para mim, para eu captar aqui o que Deus está querendo falar. E um monte de borboleta na barriga, porque é assim que a gente fica quando a gente vai ministrar, né, Anderson? Fica aquele negócio, fica assim, ó, fervendo dentro da gente, né? E aí eu faço segunda, terça, falei, já sei. Eu vou para Sorocaba. Eu vou lá na igreja, foi o pastor Amarildo que escreveu esse negócio. É ele que tem que passar para mim a essência, né, daquilo que ele escreveu. Por isso que eu não estava aqui quarta-feira, por isso que eu não vim para o culto. Eu fui no culto lá, participei da reunião lá, foi bênção, foi uma maravilha, uma palavra poderosa, como sempre, né? Quando terminou, eu com a apostilinha assim na mão. E o que aconteceu? Olha o que Deus faz. Quando eu cheguei lá quarta-feira, eles estavam preparando a igreja para receber a gente no sábado, porque lá sofreu uma inundação, Yasmin. Os irmãos lá perderam quase que tudo, depois tiveram que mandar consertar, tiveram que pintar o chão, irmãos, a tinta do chão, a água arrancou, a parede saiu, sabe assim, descascou tudo as paredes. Então eu cheguei lá na quarta-feira, eles estavam preparando a igreja para receber a gente no sábado. Então acabou o culto, eu só vi varão levantando cadeira, arrastando cadeira para cá, arrancando instrumento para lá, tirando para cá, e arrastando lata de tinta para cá, e rolo, e pincel, e não sei o quê. E aquela almarada e eu com a apostilinha na mão. E aí eu falei, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu preciso sentar com o senhor para a gente compartilhar. Ó a malandragem. Eu preciso compartilhar, não tinha nada. Eu queria compartilhar. Compartilhar é quando você dá e quando você recebe, não é isso? E eu malandro, eu quero compartilhar com você. Irmão, só que quando você vai, o Senhor já veio com o bolo pronto. Entendeu? Não dá uma desperta com Jesus, você não ganha dele. E eu preciso compartilhar com o Senhor, não, pastor. O pastor Amarildo todo amoroso, todo gentil, né? Do jeito que é. Oh, pastora, Jesus é o Senhor. Muito feliz da vida. Vamos lá fora. E os irmãos, e a gente sentou e eu, irmão, você acredita que Deus apagou da minha mente até as perguntas que eu tinha? E eu sentei na frente do pastor Amarildo e fiquei, então, pastor, eu queria saber. E aí o negócio não vinha, a pergunta não vinha na minha mente, e eu ficava tentando, esqueci o óculos ainda, e eu ficava tentando chegar na apostila e não conseguia ler. E aí vinha um, pastor, aonde que está a lixadeira? Ah, irmão, está lá não sei até onde. Então, pastor, aí vinha outro, pastor, aonde que está o rolo? Ah, está lá não sei onde. Ai, pastor, eu não estou achando. Espera um pouquinho, pastor, eu vou lá buscar. Lá saiu o pastor Amarildo, eu buscar aquela, eu vou voltar o pastor Amarildo. Daqui a pouco vinha outro irmão, daqui a pouco vinha outro irmão. Por fim, chegou uma abençoada. Uma irmãzinha do corte. Ela parou na frente do pastor Amarildo e ela falou assim para ele: o senhor vai demorar para ir embora, é? Aí ele falou: não, irmã, espera um pouquinho, não sei o que, a pastora leva. Então, se o senhor demorar para me levar embora, nunca mais eu venho no culto de quarta-feira. Irmãos, eu fiz assim, porque eu achei que ele ia ficar ali comigo, que ele ia me ajudar a entender o que estava acontecendo. Eu fiquei tão constrangida com aquela senhora, mas foi Deus que enviou ela mesmo. E aí, eu falei: pastor, não tem problema. Olha, não tem problema. Não tem problema, pastor. Outro dia a gente conversa, pode levar ela embora.
Pastora Léa, me perdoe, não sei o quê. Mas você sabe como que a gente de idade? Fui embora. Irmãos, eu entrei no carro igual o gatinho do Shurek. Puxa! Aí, vindo embora, eu falei, puxa, caramba, não consegui, né? Não consegui conversar com a pastora Maria, não consegui esclarecer as dúvidas que eu tenho. Vou ministrar sábado na reunião de serviço, e não sei o que, não sei o que. Aí, o Tico falou assim pra mim, mas qual que é o tema? Eu falei, a mesa. Aí ele falou, por Deus, gente, estava escuro, dele estava escuro. Aí ele falou, mas a mesa é de quem? É do pastor Amarildo ou é do Senhor? Porque você saiu de Laranjal e veio para Sorocaba para perguntar para o pastor Amarildo da mesa do Senhor? Irmão, eu fiquei preta, roxa, verde, gente, tudo quanto era cor. E aquela hora Deus me pegou. Aí o Senhor começou a revelar a mesa para mim. Sabe qual que é o seu problema? Valéria. É porque você quer sentar para comer da mesa dos outros. Mas você não quer sentar na minha mesa como filho para receber de mim. E dali em diante, o Senhor começou a revelar para mim a mesa que constitui os filhos, que formam os filhos. Quando a gente olha para esse contexto que nós lemos de Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, ele está contando a história de dois filhos. Ele diz que este homem, ele tinha 2 filhos. E aí, irmãos, a gente começa a entender um pouco da filiação de Deus. O que é ser filho de Deus? O texto diz que ele tinha 2 filhos, mas que o filho mais novo, ele chegou para o pai e disse assim, eu quero a minha parte da herança. Quando a gente olha para a história de uma casa, de uma família, num contexto familiar, igual a gente vê nesse texto de Lucas capítulo 15, o Senhor está revelando uma família. O Senhor está revelando a situação de um pai e de 2 filhos. Quando a gente olha para uma casa, quando a gente olha para uma família, toda casa ela tem uma mesa. Então vamos começar a deixar o Senhor desenhar na nossa mente, na nossa consciência, a casa deste homem, a casa deste pai, a rotina que essa família vivia. Eles eram 2 filhos e um pai que viviam numa casa. Nessa casa, ela tinha uma mesa. Agora vamos lá. Filhos, eles têm a essência do pai. Todo filho, ele tem o DNA do seu pai. Ele tem a natureza do seu pai. Se você for hoje fazer um exame de DNA, lá vai constar o DNA do João. A natureza do João está inserida na Patrícia e na Priscila. Lá vai ter a essência dele. Tanto que quando a gente olha para a Patrícia e para a Priscila, a gente vê o João. A gente vê a carinha do João. Todo filho, ele tem o DNA do seu pai. Ou seja, em todos nós, filhos de Deus, existe a natureza de Deus. Aquilo que Deus está dentro de cada um de nós. Mas por que muitas vezes nós não somos parecidos com Deus? Porque
nós temos a essência de Deus, se lá dentro do Jaide tem a essência de Deus, se lá dentro do Lucenildo tem a essência de Deus, se lá dentro da Renata, da Bel, da Larissa, da Yasmin, tem a natureza de Deus, por que nós não conseguimos expressar a Deus? Por que nós não somos parecidos com Ele? Eu disse isso aqui no início do culto, que eu sou parecida com o meu Pai. Então em nós, em todos nós, tem o DNA de Deus. Por que a gente não tem a mesma expressão? Por que a gente não consegue ser parecido? Por que quando as pessoas olham para a gente, elas falam assim: tem certeza que você é filha de Deus? Tem certeza mesmo que você é filho? Porque você não parece com Ele, você não tem as atitudes dele, você não expressa Ele. Porque muitos de nós agimos como esses dois filhos. A Bíblia diz que esse homem, esse rapaz, o mais novo, ele chegou para o pai e ele disse assim: eu quero a minha parte da herança. Eu não estou satisfeito com aquilo que eu como na sua mesa. A mesa, irmãos. Posso desligar o microfone? Não, né? A mesa é um lugar de comunhão. Vou repetir. A mesa é um lugar de comunhão. É na mesa que nós temos comunhão com Deus e Deus tem comunhão com a gente. Não é a mesa que a gente está falando é o Espírito, é o governo dentro de nós, é quando a gente se relaciona. A mesa é um relacionamento, é quando eu me relaciono com Deus e Deus se relaciona comigo. Quando eu tenho comunhão, quando eu tenho mesa com o Senhor, eu me torno parecida com Ele, porque na mesa a gente recebe Deus. Vamos trazer a ceia para a gente entender, tá? A gente participa da mesa da ceia, amém? Todo mês a gente vem aqui e a gente ceia. O que é a ceia? De novo, vou perguntar para você estar viajando na maionese. O que é a ceia? O que tem na mesa? Pão e... De novo, o que tem na mesa? O que o pão representa? E o que o vinho representa? Então, quando eu como e quando eu bebo, eu estou fazendo o quê? Comendo e bebendo de quem? De novo, comendo e bebendo de quem? Então a mesa é um lugar onde Ele se derrama para nós, certo? Aonde nós comemos e bebemos dele. Quando eu me relaciono com o Senhor, quando eu tenho intimidade com Ele, porque mesa é lugar de intimidade, é lugar de comunhão, é onde Ele se derrama em mim. Quando eu leio a palavra, eu medito na palavra, eu mergulho na palavra de Deus, o Senhor se derrama em mim. Quando eu adoro a Deus em espírito e em verdade, o que o Senhor faz? Ele se derrama em mim. Glória a Deus. E aí Ele vai se derramando em nós, Ele vai me ajuda. Ele vai se liberando a nós vamos ficando parecidos com Ele. Preste atenção, esse jovem, ele saiu da mesa. Ele estava tão insatisfeito, ele estava frustrado, porque assim, você pode estar na mesa, você pode estar aqui, mas você pode não comer e não beber. Certo? Eu falei no início, você pode estar ouvindo o que eu estou falando para você, mas a palavra não está entrando dentro de você. Então ela não forma você, ela não constitui você.
Entende? Então você pode ficar na mesa e não comer. E sabe qual que é a maior prova disso? É o filho mais velho. O filho mais novo foi embora. O mais velho ficou. Estava na mesa. Mas, cara, aí você compra o carro do ano e aí você olha para sua cara. Está faltando alguma coisa? Porque a identidade não está naquilo. Não, quando eu for mãe, aproveita, Carola. Aproveita que agora ele é todinho seu. Quando ele casar, dê glória a Deus, que não vou te dar uma vez por semana. Pegou aí, mano? E aí a gente fica assim. Entendeu? E na verdade, tudo que a gente está caçando é a gente mesmo. Que a gente só acha na mesa do Pai. Porque na mesa do Pai, Ele mostra pra gente quem a gente é. De verdade. Na mesa do Pai, ser filho. Ser filho. Aí você fica tentando achar nos outros pai. Porque o pai olha para outra coisinha linda. Fofurinha. Aí você tá achando, ela vai fazer. De vez em quando. Porém, gente, enquanto ele estava lá, no chuveiro, lá no campo dos porcos, olha o que o texto diz. Ele fala assim, ó, preste atenção em mim. Ele fala assim, ele olha, e o texto diz que ele teve vontade, ele olhava para aquelas bolotas dos porcos, aquelas alfarrobas dos porcos, e ele tinha vontade de comer aquilo. Porque a fome que ele sentia era muito grande. E aí ele olha para aquilo e ele fala que tem vontade de comer. Porém, olha só o que é comer na mesa do Pai. Naquela hora ele se lembrou. Ele pensou consigo mesmo assim, eu estou aqui desejando comer as bolotas dos porcos, sendo que na casa do meu pai, na mesa do meu pai, até mesmo os escravos, os empregados, comem com fartura. Mesmo lá, o chiqueiro, diante das bolotas dos porcos, ele não deixou de ser filho. Independente do lugar onde você esteja, a situação que você esteja vivendo, você não deixou de ser filho. A sua identidade, você se esqueceu dela, mas o Pai não se esqueceu. Você não sabe mais quem você é. Você se perdeu, mas o Pai não se esqueceu de você. A identidade dele, o DNA dele, a essência dele ainda está aí dentro de você. Eu não sei quanto tempo você está longe da mesa do Pai, mas a mesa do Pai ainda está te esperando. O seu lugar de filho ou de filha ainda, que agora a gente entra no tempo da graça, ainda dá tempo de voltar para casa, ainda dá tempo de voltar para a mesa,
ainda dá tempo de desfrutar das coisas do Pai, ainda dá tempo de você receber do Pai. O problema é que tem gente que fica lá, ó, com a barriga roncando, morrendo de fome, perdido, sem identidade, e ele fica lá olhando para as bolotas dos porcos e fica assim: puxa vida, só uma bolotinha enchia meu estômago. Não enche. Quem beber dessa água voltará a ter sede de novo. Porém, aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. E ele está lá olhando para a bolota. Tem gente que assim, ele fica olhando para a bolota, ele está com fome, e ele fica lembrando na casa do Pai. Ai, a mesa do Pai, a comunhão que eu tinha com o Pai. O Pai era comigo e eu era com Ele, nós éramos um. Ele se derramava em mim e eu liberava Ele. Ele se derramava em mim e eu expressava Ele. Por onde eu andava, as pessoas olhavam e diziam assim: lá vai o filho do Pai, olha lá o filho do Pai, aquela é a filha do Pai, olha a filha do Pai. Olha para as bolotas e fica lá, na casa do meu Pai. Não é questão só de você se arrepender, irmãos. Não é questão de se voltar para casa. Não é questão de se voltar para o Pai. Ele não ficou lá só falando, olha, ele disse assim: eu vou, quê? Eu vou fazer o caminho de volta. E quando eu chegar lá, eu vou dizer para o meu Pai: Pai, eu errei, eu pequei contra o Senhor, eu não mereço mais ser chamado de teu filho, pode me tratar, ó, você vê, olha a condição. Ele falou assim: pode me tratar como escravo, eu posso ser só um escravo agora. E ele faz o caminho de volta. É consciência, gente. É consciência e atitude. Repete comigo. É consciência, e atitude. Não adianta você ficar lá chorando. Não adianta você ficar lá debaixo das cobertas. Não adianta você lá ficar lá pensando em como teria sido. Você precisa cair em si, na casa do meu Pai, e fazer o caminho de volta. Entendeu? E olha que a palavra diz que quando ele ainda estava muito distante de casa, ele estava lá longe ainda, o Pai o avistou. Sabe por quê? Porque os olhos do Pai estão sempre esperando você no caminho de volta. Porque ainda dá tempo de voltar. Então os olhos do Pai estão lá no caminho esperando você voltar. E quando o Pai vê, o Pai corre e vai ao seu encontro. O Pai nem esperou ele chegar. O Pai foi até ele, o encontrou. E olha o que o texto diz: que o Pai muito ele e o beijou. Imagina a cena comigo aqui, ó. O Pai beijando ele, beijando, abraçando, apertando. E ele falando: Pai, eu errei. Pai, eu pequei. Pai, me perdoa. Pai, eu não mereço ser tratado como teu filho. E o Pai: fica quieto, não fala nada, não precisa falar nada, não precisa justificar nada. O Pai diz assim: tragam a melhor roupa, tragam um anel de autoridade para ser colocado em seus dedos e a sandália de... E o Pai chama os servos e diz: matem o novilho gordo, porque eu quero festejar, porque este meu filho estava morto, mas tornou a viver, estava perdido, mas foi encontrado.
uma mesa, gente. Todo dia tem uma mesa. Fica de pé comigo. Tem duas mesas dentro de você. Irmãos, eu podia ter ido mais longe, ó, mas o Senhor não permitiu. Quando a gente olha para 1 Coríntios, capítulo 10, o texto que antecede a fala de Paulo à mesa do Senhor, no capítulo 10, Paulo fala da mesa de Satanás. Eu disse para você que tem duas mesas dentro de você. O seu espírito, que é a mesa do Senhor, é onde você senta e você se relaciona com Ele. Ele derrama o DNA dele, a essência dele, aquilo que Ele é em você. E dentro de você tem a mesa da alma. Que os sentimentos dominam, sabe? A mente domina, os pensamentos dominam. E ali ontem eu disse assim, a gente sempre escolhe a mesa que a gente senta. Você escolhe a mesa que você senta. Eu vou dizer para vocês o que eu não disse lá ontem. A mesa da alma, quando você é governado por aquilo que você sente, por aquilo que você quer, pelas suas vontades, sabe para onde ela te joga? Automaticamente ela te joga para a mesa de Satanás. Ou você come do Senhor. Ou você come do Satanás. Não tem meio termo. Ou você se alimenta de Deus, ou você se alimenta do diabo. Você pode fingir toda a sua vida se você quiser. E de verdade, irmão, para mim não tem problema. Nem para o Senhor. Porque Ele dá o direito de escolha para nós. Tem uma frase que a gente conhece, que ela diz assim, que nós somos aquilo que nós temos. O fato de você não acreditar no que eu estou dizendo não anula a palavra de Deus. Você tem o direito de não acreditar. Ou a gente come do Senhor e somos constituídos por Ele e ficamos parecidos com Ele. Ou nos comemos de Satanás, somos constituídos por Ele e nos parecemos com Ele. Nós somos. Vou te dar um conselho. Diante de toda e qualquer decisão na sua vida, qualquer lugar que você for, qualquer coisa que você fazer, faça uma pergunta para você. Em que mesa você está?
mesa. Eu estou sentado para tomar essa decisão, para fazer isso. Estou na mesa da alma. Eu estou na mesa do Senhor. Posso te dar um outro conselho? Vai para lá no teatro. Não sai da mesa. Não sai da mesa. Por mais difícil que as coisas estejam. Por mais que você olhe para um ambiente como esse aqui, gente, e você fale assim, eu não vejo muita gente parecida com ele. Talvez você olhe para mim e você pense assim, nem ela é tão parecida com ele. Eu posso não ser mesmo, mas eu não vou ser mesmo. Até eu ficar parecida com ele. A referência, irmãos, aqui, o padrão aqui não sou eu. A referência aqui não é o Tiago. Não é o Leandro, não é a Pamela, não é a pastora Laís. Todo mundo aqui está igual a você. Perseverando na mesa. Insistindo para ficar igual a ele. Tem uma frase que a gente vê nas redes sociais que diz assim, ó, quem saiu da igreja por causa de pessoas, não estava ali por causa de Jesus. O padrão aqui não sou eu. Você olha para mim aqui, ó, e você fala assim, nossa, posso falar uma coisa para você? Antes de eu ministrar lá, eu tive que consertar. Eu tive que sentar na mesa com o Léo. Não posso falar de relacionamento com Deus, sendo que o meu relacionamento com meu filho estava sendo bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não consegue olhar mais um nos olhos dos outros. A gente não consegue mais ter comunhão com os outros. Poxa, eu falei isso lá ontem, irmãos. E eu fiquei tão feliz, pastora. Sabe por quê? Porque 3 mulheres me chamaram e falaram assim, poxa, pastora, eu vivo a mesma coisa. Eu não tenho relacionamento com meu filho, com a minha filha. Eu não tenho relacionamento com meu marido. Eu não consigo me relacionar com ele, abrir meu coração, falar. Irmãos, o filho errou pra caramba. Mas o pai não jogou ele fora. O pai não joga o filho fora, né? Se ela voltar, eu tenho certeza que você vai estar lá com os braços abertão. Esse é o coração do pai. Esse é o coração do pai. Enquanto você errou, o pai não quer nem saber o que você fez. Mas eu quero você pertinho dele. Aleluia. Na mesa com ele. Na mesa com ele, irmão, você vai aprender a ser bom pai, você vai aprender a ser bom marido, você vai aprender a ser boa mãe, você vai aprender a ser bom filho, você vai aprender a ser bom esposo, boa esposa, você vai aprender a ser o proprietário, o dono de um comércio. Você vai aprender. Você vai aprender. E na mesa do pai tem a vida dele para você. Não é o Instagram que ensina a gente, não é o Facebook que ensina a gente. Sabe o que essas coisas ensinam a gente a se comparar? A olhar e falar assim, poxa, eu
ver uma sandália. Aí a gente fica assim, ó. Mas na mesa do Pai tem vida de verdade. Amém? Tem vida de verdade. Quer comer? Ainda dá tempo de consertar tudo. Olha para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela, ainda dá tempo de consertar tudo. Dá tempo, gente, de voltar para casa. Irmão, vou falar uma coisa para você. Eu estava toda hora. Comi um pouquinho na mesa do Pai. Comi um pouquinho na mesa do Senhor. Comi um pouquinho na mesa do Pai. Comi um pouquinho na mesa da alma. Tinha hora que eu olhava para mim no espelho e eu falava: isso não é a expressão de Jesus. Eu estava fazendo coisas que eu olhava para mim e eu não estava fazendo aquilo que o Pai fazia. Em João capítulo 8, Jesus disse assim: eu não faço nada que eu não vejo meu Pai fazer. Eu sou grato a vocês, eu só derramo amor para vocês porque eu vejo o Pai derramando amor em vocês. Eu fui embora daqui esses dias tão triste, porque a gente brincando aqui e o Thiago falou uma coisa para mim, brincando, foi uma brincadeira dele. E ele falou assim: pastora, tem dias que você parece, você lembrou o que é? Um bichinho lá que eu nem sei o que é. E ele falou: tem hora que você para o seu carro lá na porta e você entra aqui com os olhos fulminando a gente. E eu venho aqui falar de Jesus. Nós queremos matar meia dúzia de irmãos. Um sentimento ruim. E eu querendo ser parecida com Jesus, não eu parecendo com um bonequinho ruim, que fulmina os outros. Jesus tem graça derramada sobre nós, favor imerecido, um amor imensurável, um amor que abre uma porta que sempre está aberta para nós. E a gente fecha o coração, trava às vezes as pessoas. Irmão, essa pessoa que está do seu lado, essa pessoa que convive com você, ela é filha de Deus. É filho de Deus. Quando ele chegou e abraçou e beijou, ele falou: traga roupas. Você não pode andar que nem escravo. Ele não vai tratar você que nem escravo. A primeira coisa que ele vai trocar em você é a sua roupa. E não é essa roupa aqui, ó. É roupa de filho. Porque a roupa, por onde você andar, as pessoas vão olhar e vão dizer: meu filho, é minha filha. Olha lá, ele tem diferença de escravo. Ele não é escravo, ele é filho. Sabe o que o Pai quer? Assim como ele olha para você, ele desfruta de você e ele fala: meu filho, parece comigo, minha filha. Ele quer que as pessoas olhem para você e falam: vai, filha de Deus. Vai, filho de Deus. Chega de comer bola. Chega de desejar bola. Vamos sentar na mesa. Amém? Vamos comer muito. Vamos comer muito. Feche seus olhos.
consoladora do Deus Filho. E as benditas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, até que